Olá, meus amigos. Meu nome é Darley Fermino e você está no canal Deus, o Enigma do Paradoxo, ou seja, o mistério da contradição. E pegando um gancho sobre a contradição, vamos analisar algumas contradições por parte do sistema religioso que não sabe interpretar a realidade espiritual contida nas Escrituras Sagradas. Entenda. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 35, diz: E respondendo, o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti, sobre Maria, o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aí, o sistema religioso afirma que Maria, esposa de José, iria gerar o Filho de Deus através da participação do Espírito Santo. Poucos sabem eles que isto é apenas uma metáfora que faz alusão ao nascimento do Espírito no homem. E este nascimento do Espírito no homem não tem participação de carne e de sangue. Maria aqui simboliza o Espírito Santo. Entenda. Existe a Trindade. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, o Pai, o Filho e a Mãe, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a noiva. A esposa, com o pai, gera o filho. Entenda, não tem participação de carne e de sangue. Maria aqui é o símbolo do Espírito Santo. É o Espírito Santo junto com o pai que geram o filho em nós. Neste caso, se fosse o contrário, então Paulo estaria enganado ao afirmar no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Entenda. Primeiro é o natural, carne e sangue. Uma vez nascendo da carne e do sangue, nós temos a oportunidade de nascer do espírito. E quem gera este espírito no homem é o próprio Deus através do Espírito Santo. Desta forma, é gerado o Cristo em nós. Este Cristo é o Filho de Deus. Por isso que nós temos que nascer de novo. Veja, analise comigo. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 3 a 7 e o 9 a 10. Diz: Jesus respondendo e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Veja que Jesus está afirmando que Paulo disse: primeiro é o natural, depois o espiritual. O que é nascido da carne é carne. Neste caso, a história que Maria gera o Filho de Deus, estamos falando da noiva, que é o Espírito Santo, junto com o Pai que gera o Filho em nós. Não tem participação de carne e de sangue por parte de nenhum homem ou mulher. Isto é uma obra realizada em conjunto. Deus e o Espírito geram o Filho que é Cristo em nós. Veja, Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Sim. Nicodemos, sendo mestre em Israel, não conseguia compreender uma coisa tão simples, assim como o sistema religioso também não consegue compreender nos dias atuais o símbolo do nascimento do Espírito no homem. A história de Maria, que gera o Filho de Deus através da participação do Espírito, é uma metáfora aplicada por Deus, fazendo alusão que Deus, através do seu Espírito, gera o homem espiritual, que é Cristo, o Filho de Deus em nós. Veja, para te ajudar a entender. Livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 9, diz: anulastes a justiça e aborreceste a iniquidade. Ou melhor, amastes a justiça e aborrecestes a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu
com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Estamos falando da pessoa de Jesus. Jesus foi ungido por Deus. Livro de Atos, capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Mas quando Deus passou a ser com ele? Somente após os 30 anos, quando ele teve o início do seu ministério. Porque como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, se Jesus de Nazaré fosse o Cristo antes dos 30 anos, desde o seu nascimento, como é descrito a sua história através dos evangelhos, então não haveria a necessidade dele ser ungido por Deus, não haveria a necessidade dele receber o Espírito Santo de Deus. Ora, se ele já fosse o próprio Cristo, ele já era o Verbo, e se ele é o Verbo, ele era o Espírito. Então, como que o Espírito viria do alto sobre ele? Você não está entendendo? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Não estamos falando de Jesus, filho de Deus. Jesus de Nazaré, filho, sim, dos seus pais, Maria e José. De fato, agora estamos falando a realidade terrena. Primeiro é o natural. Assim como Jesus trouxe a imagem do seu pai e da sua mãe aqui dessa terra, quando ele nasceu do Espírito, ele trouxe a imagem e semelhança de Deus. Estamos daí falando a nível espiritual, após o nascimento do Espírito. Veja, o que consta no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículo 21 e 22, onde o próprio Jesus se expressa da seguinte maneira: sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele. Veja, antes dos 30 anos deste batismo, ele não era o Cristo, porque o Espírito de Cristo estava no céu e veio sobre ele. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1 e 14 a 21, diz: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Antes ele não estava cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não estava sobre a vida dele. Ele era apenas o homem natural, filho de José, o Jesus de Nazaré. Mas aqui, após o nascimento do Espírito, quando ele foi revestido de poder, quando o Espírito veio do alto sobre ele, ele deixou de ser Jesus de Nazaré e passou a ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Neste caso, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredores. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegou a Nazaré, onde fora criado. Entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Preste atenção. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Ele foi ungido. Antes dessa unção, que é o nascimento do Espírito, ele não era o Cristo. Ele se tornou o Cristo aos 30 anos. Ele não nasceu Cristo. Ele se tornou o Cristo, porque Cristo é a unção do céu. Veja, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E encerrando o livro, o tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Preste atenção. Então ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Naquele dia, aos 30 anos, se cumpriu a profecia de Deus sobre a vida de Jesus. Foi aos 30 anos que ele se tornou o Cristo. Foi a partir desta data que ele começou a curar. Foi a partir dessa data que ele foi revestido de poder. A partir do nascimento do Espírito, quando o Espírito veio do alto sobre ele. Jesus não era o Cristo, ele se tornou o Cristo a partir deste dia. Como ele disse:
Então ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura. Não se cumpriu quando ele nasceu, lá carne e sangue. Se cumpriu quando quando o homem espiritual nasceu. Sim, este é o dia do nascimento da pessoa de Cristo sobre a pessoa de Jesus. Nesse dia se cumpriu as profecias, aos 30 anos. Neste caso, podemos entender que nada tem a ver com a história descrita por Maria, se levarmos no sentido literal conforme foi escrito. Porque Maria, em hipótese alguma, gerou o Filho de Deus. Ela gerou carne e sangue, o homem Jesus. Porém, isto é um símbolo da participação do Pai com o Espírito, que é a noiva que gera um filho. Isto acontece no homem, já vivo, carne e sangue, já adulto. Quando Deus gera este Espírito no homem, então você se torna o Cristo. O mesmo que aconteceu com Jesus deve acontecer com você, porque primeiro é o natural, depois o espiritual. E Jesus disse: sede como eu sou, e eu sou como o Pai. Uma vez que você vier a nascer do Espírito, você será o próprio Cristo. E sendo o próprio Cristo, você será Deus. Seria isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, meus amigos.